Paz, querido, paz, querida, de volta mais uma vez nesse período de férias, mas sem esquecer da nossa devocional diária. Desejo do meu coração que você e sua família estejam bem, estejam em paz. E se estiver de férias, que esteja aproveitando esses dias, porque o ano certamente será de desafios. Mas, querido, querida, estamos aqui para refletir mais uma vez sobre virtudes essenciais à vida cristã. Mas antes, um recado muito importante. Se nosso Deus permitir, próxima segunda-feira, próximo dia 24 de janeiro, às 6h03 da manhã, nossa devocional diária está de volta. Oremos para que o Senhor possa nos abençoar e ter de volta o nosso ao vivo aparecendo aqui, já que isto aqui é um vídeo gravado. Mas, querido, querida, nós vamos continuar na nossa meditação, nossa reflexão acerca das virtudes cristãs. E hoje nós vamos pensar acerca da necessidade que todo cristão tem, ou da disposição de entregar-se a Deus, de entregar-se ao Senhor. Para tanto, eu quero te convidar para ler comigo Jeremias capítulo 5, aliás, Efésios capítulo 5, versos 17 e 18, quando Paulo diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito aí é o Espírito Santo. Então, disposição para entregar-se a Deus. Você tem essa disposição? Você está pronto? Você está pronta? Veja, querido, veja, querida, o apóstolo Paulo ele começa o texto do verso 18 com um imperativo. Mas se você volta para o verso 16, nós percebemos algo, já Paulo trazendo ensinos que são fundamentais. Ele diz no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Querido, querida, nos dias atuais, quando Paulo falou isso aqui, era muito fácil para eles compreenderem. Porque no tempo da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, a embriaguez era algo muito comum. Se hoje nós vemos às vezes pessoas caindo ao chão, passando o limite, a embriaguez excessiva era muito comum nesse tempo. Então, os pagãos, no tempo da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, eles eram dados ao vinho, a muita bebida. Então, imagine, essa pessoa, ela tem um encontro com Cristo, ela se converte. Ora, querido, querida, nós sabemos que a mudança ela é gradativa. Conheci pessoas que bebiam antes de conhecer a Cristo, depois que conheceram a Cristo, entregaram a Ele, passaram algum tempo ainda bebendo, depois foram libertas. Conheço também pessoas que consumiam álcool, conheceram a Cristo e imediatamente abandonaram a bebida alcoólica. Cada pessoa tem o seu tempo. O importante aqui é remir o tempo, é não desperdiçar a oportunidade, como diz Paulo no verso 16. Por isso, não julgue as pessoas. Quando a pessoa se entrega a Cristo, eu, Aldair, acredito na sua disposição de mudar e de servir a Ele. Por isso eu apoio. Então, não julguemos, mas busquemos nós individualmente essa disposição para nos entregar ao Senhor. E aí, Paulo vai dizer no verso 17 que nós não devemos ser insensatos, mas compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, a vontade de Deus é que todos conheçam a Cristo, mas a vontade de Deus também é que todos apoiemos uns aos outros, demos as mãos, porque sozinho não há como caminhar neste mundo. E aí Paulo chega no verso 18, quando ele faz esse imperativo: não vos embriagueis com vinho. Ele está falando para a igreja. Havia pessoas na igreja que ainda bebiam, que ainda não conseguiram livrar-se daquele vício que traziam de toda uma vida. Então não julgue as pessoas, apoie,
dê o seu ombro, dê a sua mão, caminhe com ela, exorte, leve a palavra com amor, e no seu tempo esta pessoa será liberta da dor, do sofrimento. Então, tem algo importante que precisamos compreender aqui. Quando Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, é preciso entender que Paulo não está dizendo que há um vazio. Não, mesmo porque no cristão não há um vazio. O Espírito Santo está morando nele. Então, pastor, se é assim, o que é que Paulo quer dizer? Não é Paulo, é a Bíblia. Não há um vácuo, não há um vazio no interior do cristão. O que há sim, o que existe sim, e o que Paulo está dizendo, quando ele diz enchei-vos do Espírito, o que ele está dizendo é que existe a necessidade de que haja em mim, de que haja em você, a disposição voluntária de entrega, de me entregar à ação do Espírito Santo. É isso que ele quer dizer quando ele diz enchei-vos. Ele está dizendo, você quer ser um cristão que vai vencer os pecados, que vai vencer os vícios, que vai se libertar deles? Entregue-se ao Espírito Santo. Deixe que ele domine você. Mesmo porque na Bíblia, aqui no Novo Testamento, encher significa literalmente ser controlado por alguma coisa. Quer ver os exemplos? Primeiro, lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 28, uma multidão, ela se enche de ira. E aí, lá, Lucas vai dizer assim, Lucas 4, verso 28. Jesus está em Nazaré, anunciando a chegada do reino de Deus, e ele vai ser expulso de Nazaré. Lucas 4, 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ora, a ira já existia, eles foram dominados por ela, eles foram controlados por ela. E aí, com base nessa ira, eles expulsam Jesus daquela cidade. Ou seja, eles se deixaram dominar, se deixaram controlar. E aí, tentaram matar Jesus e o expulsaram. Lá no livro de Atos, no capítulo 13, temos a experiência de Paulo e Barnabé. Eles estão em Antioquia e Paulo vai à sinagoga anunciar o Cristo. E Lucas ele vai relatar que os judeus foram tomados, foram enchidos de inveja e de ódio contra Paulo e contra Barnabé e vão para cima dele. E aí, a Lucas vai dizer em Atos 13, 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemaram, contradiziam o que Paulo falava. Então, aqui, eles foram enchidos, tomados, controlados pela inveja. No caso de Jesus, eles foram enchidos, tomados, controlados pelo ódio e desejaram matar Jesus. Ou seja, querido, querida, nós podemos então compreender que quando Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, o que ele está dizendo é, a partir de hoje, deixe-se, permita-se ser controlado pelo Espírito Santo em todos os momentos, para que a sua mente, as suas emoções e as suas vontades estejam todas sujeitas a Ele, e assim você possa fazer e viver segundo a vontade de Deus. Aí você pergunta, sim, pastor, mas como é que eu alcanço esse alvo, esse objetivo? Aí eu me lembro de certa história, isso é uma história criada, uma fábula para me ensinar uma verdade. 3 jovens procuram o seu pastor, angustiados, né? Eles queriam entender melhor o que era que Paulo estava querendo dizer com esse texto. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E foram à igreja e perguntaram ao pastor, pastor, a palavra diz isso, enchei-vos do Espírito Santo. Mas estamos querendo saber como é que nós podemos fazer isso. E aí o pastor olha para eles, dá um sorriso e diz, faça o seguinte,
Cada um de vocês vai pegar uma peneira, vão lá para a margem do rio e eu peço que vocês enchem a peneira de água. Quando vocês conseguirem encher a peneira de água, encontrarão a resposta. Eles ficaram assim meio perplexos, mas como queriam entender, foram ao rio, duvidosos, incrédulos, mas cada um pegou a sua peneira e foi. E aí, chegando à margem do rio, eles começaram a conversar, disseram, rapaz, como é que a gente vai conseguir encher essa peneira de água? E aí começaram, botava, quando levantava, a água escorria. Botava a mão embaixo para tentar parar, quando levantava, a água escorria. Aí teve uma hora que eles olharam para o outro, rapaz, o pastor está doido. Ou então ele está brincando conosco. Isso aqui é inútil. Vamos embora, porque senão vamos passar o resto da vida aqui e não vamos encher essa peneira de água. Algumas horas depois, o pastor vai lá à margem do rio conferir se aqueles rapazes, eles de fato já haviam conseguido encher as suas peneiras de água, e encontrou apenas um daqueles jovens ali, triste, cabisbaixo, mas tentando. Botava a peneira, levantava, ela esvaziava. Botava a peneira, levantava, ela esvaziava. E ele disse, pastor, já muito triste, desapontado, disse, pastor, eu não consigo encher essa peneira de água. Já fiz de tudo, quebrei minha cabeça, tentei muitas coisas, mas é impossível. O pastor olhou para ele e disse, meu filho, a única maneira de você encher esta peneira de água é mantê-la mergulhada dentro do rio. Se não for assim, você nunca jamais conseguirá encher essa peneira de água. Naquele exato momento, aquele jovem entendeu que o que o pastor estava dizendo era que para ser cheio, para ser dominado, para ser tomado pelo Espírito Santo, é preciso entregar-se a Ele, no sentido de deixar que Ele o dominasse, que Ele o controlasse, e a partir daí ele seria uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele entendeu que precisava mergulhar no Espírito Santo e deixar-se ser levado por Ele. Querido, querida, que eu e você possamos aprender a nos entregar ao Senhor na pessoa do Espírito Santo, que sejamos controlados, cheios e dominados por Ele, que as nossas vontades, nossos pensamentos, nossos anseios estejam todos dominados por Ele, porque quando isso acontecer, teremos a certeza de que estamos sendo governados pelo Senhor através da ação do Espírito Santo. Como disse o grande pregador batista Charles Spurgeon, lá no século XIX, Spurgeon disse, aspas para ele, quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Este lar que ele fala é o nosso coração. Assim, se o meu coração, se o teu coração for enchido pelo Espírito Santo, tenha certeza que o Senhor sentirá muito prazer e muita satisfação de estar conosco. E que nós sejamos esse lar onde o Senhor deseja morar, porque Ele pode nos controlar. Amém? Querido, querida, nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos que nós temos passado aqui diariamente. Então, onde você estiver, eu te convido, vamos juntos mais uma vez entrar no trono da graça do Senhor nosso Deus e a Ele orar. Pai, estamos aqui mais uma vez para te agradecer. Agradecer por tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos inspira, que nos ensina e que nos faz compreender que é em ti, Senhor, que devemos buscar o nosso enchimento, o nosso preenchimento. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, humildemente clamamos, enche-nos do teu Espírito, dá-nos sabedoria e entendimento,
para que possamos submeter nossos anseios, preocupações, vontades em Ti, a colocar tudo diante de Ti e buscar viver segundo o Teu querer para as nossas vidas. Que o Espírito Santo venha e seja o nosso controlador, para que possamos assim viver segundo o Teu querer para as nossas vidas. Toma, Senhor, em Tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração. Sê com ele, com ela, com a sua família, com a sua casa. E dá, Senhor, um dia de paz. É o clamor que te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, se Deus permitir, nos veremos mais uma vez nesse vídeo gravado. Mas antes disso, uma lembrança. Se Deus permitir, próximo dia 24, às 6h03 da manhã, nossa devocional diária estará de volta. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido. Um abraço, querida. Até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.